pessoal, tudo bem? Eu recebi alguns e-mails me perguntando por que eu não entrei naquele inside de quinta-feira, logo após o inside candle ali em 510. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para dar uma explicação de por que nessas horas, mesmo a gente tendo a condição técnica, porque para mim não é a melhor operação de se fazer. Eu fiz uns slides aqui só para a gente ter umas definições primeiro, para depois a gente passar para a avaliação do gráfico lá, tá? Então a gente vai ver o seguinte, o que são topos e fundos usando inside candle para o índice Bovespa. A gente vai ver o seguinte, definição de topo e fundo eu tenho que ter um fundo, eu tenho um topo, ele não faz novo fundo, faz novo topo, não faz novo fundo, faz novo topo. Isso daqui a gente pode dizer o quê? Que a gente tem topos e fundos ascendentes. Se eu tenho essa situação, é a mesma coisa. Eu tenho fundo, topo, o fundo fica mais baixo do que o anterior, o topo fica mais baixo do que o anterior e assim sucessivamente. A gente vai ter topos e fundos descendentes. Se eu tenho essa situação, eu tenho um fundo, eu tenho um topo, isso daqui não é fundo, isso daqui não é topo, isto não é fundo, isso não é topo. Então eu tenho aqui o que a gente chama de consolidação, ou seja, o preço não consegue fazer novo topo, novo fundo e nem novo topo. E em relação ao mini índice, a gente trabalha de que forma? A gente tem três movimentos. O movimento 3 é 400 pontos, o movimento 5 é 600 pontos e o movimento 8 é 1000 pontos. Isso para o gráfico de 4 minutos. Então, o que acontece? Eu tenho aqui 1000 pontos, eu tenho aqui 600, eu tenho aqui 400. Esses aqui, mesmo estando dentro de consolidação, eu tenho movimentos que me permitem fazer operações dentro do 4 minutos. A outra definição que a gente precisa é, depois que a gente delimitar o tamanho de movimento que a gente está, é o que vai fazer a gente dar entrada na compra ou na venda. E a gente usa o que? O inside candle. O inside candle é um candle dentro do anterior. A característica dele para nós, no máximo, entre máxima e mínima de 190 pontos, a gente tem uma tolerância de 15 pontinhos, podendo passar da mínima ou da máxima do candle, e a nossa entrada e o stop está 30 pontos abaixo e acima da máxima e da mínima do candle. E lembrando que o inside candle nada mais é do que uma consolidação de apenas 2 candles. Eu trabalho com isso daqui também. Se eu tenho uma consolidação de mais de 5 candles, eu também me permito uma entrada, mesmo que não seja um inside candle. E uso ele que jeito? Da mesma forma que o inside candle, ou seja, entre a máxima e a mínima dessa consolidação, 190 pontos. E 30 pontos para cima, 30 pontos para baixo, é onde eu dou a entrada e onde eu coloco o stop. Aí, o que a gente vai fazer? O setup fala para nós o quê? Que a gente vai operar num tempo gráfico de 4 minutos e que a gente vai procurar inside candle no topo ou no fundo. Então, eu vou procurar inside aqui no fundo, inside aqui no topo, inside aqui no suposto fundo, tá? Isso não é fundo, mas o que acontece? Se a distância desse topo até esse vérticezinho aqui tiver pelo menos 400 pontos, eu posso procurar um inside candle. A mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui, aqui e aqui. Ou seja, eu vou procurar inside candles em topo e fundo, e nas inversões de movimento,
desde que a distância entre o começo dessa inversão de movimento até o movimento anterior tenha mais de 400 pontos. E uma coisa importante é o tamanho do inside máximo que a gente opera é 250. Tão importante quanto isso daqui é onde fica o nosso stop. Tá? Isso aqui a gente vai deixar mais claro quando eu for explicar por que eu não entrei naquele inside candle. Então tá aí a apresentação que eu queria fazer. Aí vem aqui o gráfico, tá? Se a gente for analisar o gráfico de 15 minutos daquele dia, ó, fundo, topo, fundo, topo, e agora deixou de ser ascendente para começar deixou de ser descendente para começar a ser ascendente. Fundo, topo. Ou seja, o meu fundo é aqui, não é aqui, correto? Então esse daqui é o meu fundo. Eu venho para o 4 minutos e vou operar o 4 minutos. Isso daqui, ó, independente de ser um inside candle, é uma consolidação, que tem mais de 5 candles, que tem tamanho operado. Eu vou entrar a 30 pontos acima da máxima dessa consolidação, correto? Muito bem, como era final do dia, não andou e fez essa consolidação enorme aqui, correto? Mas meu fundo está onde? Meu fundo está aqui. Quando abre o dia, ele faz o quê? Ele completa o movimento 3, 220 pontos para 650 pontos, nós temos 430 pontos. Ele faz um inside candle, correto? Esse inside candle aqui, ele faz o quê? Me permite a venda tanto por ele quanto pela consolidação. Ou seja, abaixo dessa linha, abaixo do fundo desse candle, eu tenho essa consolidação enorme, eu faço uma venda. Quando ele desce, tá? Ele encosta aqui. Isso aqui para mim é fundo? Ainda não é fundo, eu não vejo isso aqui como fundo. Por quê? Porque daqui até aqui eu tenho 400 pontos. Daqui até aqui eu não tenho 400 pontos para falar que isso daqui está no meio de uma consolidação e me permite a entrada. Para mim, então, a mesma coisa foi aqui. Ou seja, eu tenho um inside candle, mas esse inside candle não está no fundo e nem está a 400 pontos desse movimento aqui. Agora, o que eu me permito aqui? Achar uma consolidação desse jeito aqui, certo? Nesse lugar. Por quê? Porque eu vejo que a consolidação me dá mais força para dizer, caso o preço rompa, que ele está querendo realmente dizer para mim que abaixo disso daqui ele não quer vir. Então, por isso que eu não entrei nesse inside candle, correto? A operação, felizmente, para quem fez, foi embora, né? E eu perdi essa entradinha aqui. Mas, se eu tivesse uma consolidação de mais de 5 candles, como foi esse caso, que era o que eu estava aguardando, eu teria entrado aqui na compra. Agora vem aquele detalhe, por que para mim, tão importante quanto o tamanho do inside, é a gente ver também o posicionamento desse stop. Veja bem, meu stop está aqui, correto? 30 pontos abaixo da mínima, pelo nosso setup, está correto. Só que esse preço ele poderia vir e descer supostamente até onde? Até o nosso primeiro fundo, ou seja, meu stop tinha que estar abaixo desse fundo. E se eu pegar a entrada de 510 e pegar 30 pontos abaixo, eu tenho mais de 250 pontos. Então, para mim, eu não considero isso aqui uma boa entrada. E observem o seguinte, deixar de ganhar
é como se fosse uma pequena dor de cabeça. Você toma Novalgina, ela sara. Mas perder é uma cólica renal, ou seja, você tem que sair direto para o hospital para poder cuidar. Então, como aqui não é para mim uma ótima entrada com Inside Candle, eu prefiro o quê? Ficar de fora e esperar uma melhor oportunidade. Espero aí que eu tenha conseguido explicar aí para vocês o meu ponto de vista, não querendo de forma nenhuma dizer que isso aqui não faz parte do setup, é um setup, só que para mim não é a melhor hora do setup, tá bom? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.